Uma das principais coisas que o iniciante tem que conseguir fazer, além de conseguir falar suas informações principais, nome, sobrenome, e-mail, endereço e etc., onde trabalha, onde não trabalha, é conseguir resolver problemas. E com certeza absoluta, para resolver problemas, doesn't matter how big they are, você vai precisar fazer perguntas. Agora, no nível que nós estamos, um dos principais verbos, um dos verbos mais utilizados nesse momento é o modal verb can. So, in this podcast episode, você vai aprender o que é um modal verb, o que o modal verb can significa, e nós vamos nos aprofundar principalmente nele, e logo depois disso utilizaremos esse aprendizado em contexto, no contexto de email and address. So, without further ado, let's get down to business. Hey, yo, business people, how are you doing? I hope you're doing great. Welcome to Business Lingo Podcast, podcast que te ensina Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você aprender o English do business world and, of course, garantir seu emprego e crescer na sua carreira. I'm your teacher, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here with us. Hoje a gente vai direto ao assunto, hein? Hoje não vai ter delongas, não vai ter aviso, não vai ter nada. Vamos direto ao assunto. Vamos lá. Eu, Bruno, sempre gosto de classificar, sempre gosto de dizer aos meus alunos que nós temos 3 classificações de verbos. Isso é a forma com que eu gosto de ensinar, ok? Não sei se tem livros, não sei se outro professor, outra professora usa. I don't care. This is how I teach, porque é assim que eu enxergo o idioma. Por que eu falo 3 categorias? A primeira categoria seria a categoria do verbo to be, né? Por quê? Porque o verbo to be ele é especialzão, né? Ele tem ali as suas peculiaridades, ele pode ser utilizado para fazer pergunta, para fazer negativa, basta você colocar um not, ele joga para trás, joga para frente, ele tem passado, ele tem presente, ele tem 3 variações, né? Então eu gosto de ensinar ele, né, sozinho, alright? Porque aí o aluno vai aprender ele e fechou, tá tranquilo. Ele não vai confundir com a outra categoria de verbos, que são os verbos que eu digo ou que eu nomeei de verbos normais. O que são esses verbos normais? Por exemplo, são os verbos que a gente vê no dia a dia. Play, work, exercise, record, que é gravar, pay, que é pagar, né? Pay boletos, pay payment slips, né? Win, que é ganhar, earn, que é ganhar dinheiro, né? Fazer valer o dinheiro. Make, que é fazer, do, que é fazer, enfim. Esses são os verbos que eu classifico como normais. Por que eles são normais? Porque para nós utilizarmos todos esses verbos, nós precisamos de auxiliares, por exemplo, para transformar esses verbos no negativo. Por exemplo, eu não posso falar not work. Não existe I not work. Eu tenho que falar I don't work, se for no presente. Se for no passado, é I didn't work. Você não aprendeu o passado aqui ainda, então não vou entrar em detalhes, mas só estou te dando o exemplo. Se você for falar o verbo pay, pagar, I pay all my bills. Eu pago todas as minhas contas, tá vendo? Na forma afirmativa, você não precisa só I pay my bills, that's it. Se fosse she pays her bills. Ela paga, né? Tem o Szinho, lembra que a gente aprendeu lá no podcast number 5, se eu não estiver enganado, que a gente falou sobre present simple, etc. Enfim, beleza, she pays her bills. Até aí tudo bem. Agora, se você for fazer negativa, não dá pra você falar she not pays. Tá errado. She doesn't pay. Então, esses verbos que eu classifico como verbos normais, verbos comuns, eu classifico dessa forma porque eles precisam de um auxiliar ou de auxiliares para que nós consigamos utilizar eles da forma negativa, fazer questions e etc, ok? Ou também poderia dizer que são verbos dependentes, né? Vamos colocar assim? Talvez seja melhor, né? São verbos dependentes, porque eles dependem de auxiliares. Até aqui tudo bem? Show de bola? Maravilha! Agora a gente vai entrar, então, na terceira categoria de verbos, que é a categoria que eu chamo de modal verbs. E o que são modal verbs? Cara, os modal verbs são... Vamos levar, assim, né, bem simplesão, de forma bem tranquila. São os pica da galáxia, vamos colocar assim. Por que são os pica da galáxia? Por quê? Porque, ó, eles têm significado próprio e eles não precisam de auxiliares, porque eles são os seus próprios auxiliares. What the fuck is that, teacher? Yeah. All right, calm down. Vamos lá. Deixa eu falar para você quais são alguns dos principais modal verbs. E aí eu vou pegar um deles para fazer exemplos para você, ok? Quais são, então, os principais modal verbs? Principais
verbos modais ou modal verbs. O principal deles é o verbo can, né? O modal verb can. Can significa poder, conseguir, ter habilidade de. Então, ele tem esses três significados: poder, conseguir ou ter habilidade de. Alright? Até aqui tudo bem? Show de bola. Então, vamos colocar uma sentença, né? Vamos fazer uma sentença normal, ó. I play drums. Eu toco bateria. I play drums. Então, essa sentença, ela tá normalzinha. Veja que eu não utilizei nenhum no modal verb, só tem um verbo normal, que é o play, né? I play drums. That's it. Agora, se eu quiser falar eu consigo, eu tenho habilidade, eu posso, I can play drums. I can play drums. Veja que eu só coloquei o can ali, né, antes do play, e não precisei alterar mais nada. Por que que eu tô falando que não precisou alterar em nada? Normalmente, quando você conecta dois verbos, vou te dar um exemplo, ó. I want to travel. Eu quero viajar. Se você for falar a sentença eu quero viajar, você não pode falar I want, que é o verbo querer, travel. I want to travel. Não dá. Não dá para você conectar esses dois verbos sem ter uma ligação. Você precisa utilizar o to. I want to travel. Tá vendo? Agora, no modal verb, você não precisa dessa ligação. Você só usa I can play. Tá vendo? Você não precisa I can to play. Inclusive, se você usar o to, tá errado. Ok? Então, I can play. Alright? Agora, se eu fosse utilizar, por exemplo, o could, o can é posso, poder, conseguir, ter habilidade de. O could é o podia, conseguia, tinha habilidade. Então eu poderia falar, por exemplo, no passado, I could play guitar. I could play guitar. Eu podia, eu conseguia tocar guitarra, drums, etc, ok? Então, lembrando que eu estou dando exemplos fictícios aqui para você, só para que você entenda o que é um modal verb e quão especial ele é. E agora, se eu fosse transformar essas sentenças, então, na negativa, eu não precisaria de um auxiliar, porque o modal verb, ele é o seu próprio auxiliar. Então, eu só teria que falar assim, ó, I can't play guitar. I couldn't play drums. I couldn't play drums. Tá vendo? Olha que simples. Eu não preciso do do, eu não preciso do doesn't, eu não preciso do will no futuro, entendeu? O modal verb é o seu próprio auxiliar. E aí, quando eu for fazer perguntas, quando nós formos fazer perguntas, a gente pega esse modal verb e joga ele para trás do sujeito. Então, a sentença afirmativa fica: I can play drum. I can play the drum. Né? Eu posso tocar bateria. Negativa: I can't play the drums. I can't play the drums. A pergunta: Can I play the drums? Tá vendo? Can I play the drums? Cara, esse verbo é fantástico. Na verdade, os modal verbs são fantásticos. Basta a gente trocar eles de lugar, colocar o not e já era, né? E aí, obviamente, que você pode fazer isso com todos os modal verbs. E cada modal verb, como eu disse no início desse episódio, tem o seu próprio significado. O can é o poder, conseguir, ter habilidade de. O could, eu costumo falar que é o passado do can, né? Que ele é o podia, conseguia. Aí o modal verb must, M-U-S-T, é o dever. E tem um outro que é o should. O should, eu costumo dizer que é o passado do must, porque é o deveria. Então, se o must é dever, o should é deveria. Então, eu posso falar assim, ó. I must work every day. Eu tenho que trabalhar, eu devo trabalhar todo dia. I must work every day. Eu deveria, I should work every day. Olha só que interessante, tá vendo? Agora eu vou um pouquinho além, ok? Eu vou um pouquinho além. Primeiro, antes de eu um pouquinho além, você deve ter percebido que eu não, se você já sabe, se já conhece os modal verbs, você deve estar percebendo que eu não estou falando sobre todos eles e não vou falar sobre todos eles, porque pode ser que a gente perca o rumo aqui desse episódio, ok? Então, eu disse que eu diria a você os modal verbs mais importantes, e isso eu tô fazendo. Can, could, must, should, vou te dar mais dois. Will, would. Will é o modal verb do futuro, o would é o futuro do pretérito, que ficaria assim, por exemplo, né? Ó, I will work, eu trabalharei. I would work, eu trabalharia. Tá vendo? A gente só altera o final dos verbos, né? Por exemplo, I will play, eu tocarei, eu jogarei. I would play, eu tocaria, eu jogaria, alright?
Por isso que você vai ver o would like, né? Bastante utilizado. Aí você deve conhecer um pouquinho sobre isso. Mas não falaremos sobre isso agora. Beleza. Agora, eu disse que eu ia um pouquinho além na questão dos modal verbs. O que que é esse um pouquinho além? Como eu disse, como você já sabe, todo modal verb tem o seu significado. Porém, todos os modal verbs, eles também podem ser utilizados quando a gente está falando sobre probabilidade de alguma coisa acontecer. Vou te dar um exemplo para que você entenda o que eu estou falando, tá? É assim, ó, vamos supor que agora são 5 horas da tarde. Vamos supor que eu esteja esperando meu irmão e que ele disse para mim que iria chegar às 5 horas da tarde na minha casa. Então, vamos supor que agora é perto das 5 horas da tarde, ok? E aí eu escuto o portão batendo lá, né? Alguém batendo no portão. Tac, 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 tac. Pô, meu irmão disse pra mim que ia chegar quase 5 horas da tarde. Quer dizer, que ia chegar às 5. Agora são quase 5. Deve ser meu irmão, né? Então deve ser o meu irmão, tá vendo só? A probabilidade de ser meu irmão é muito grande. Então aí, nesse caso, eu diria: It must be my brother. It must be my brother. Deve ser o meu irmão, tá vendo? Então, o must, nesse caso, ele tem o significado de dever, mas não de dever de obrigação, mas um dever de tipo, pô, a probabilidade que seja ele é grande, entendeu? Agora, se a probabilidade for pequena, vamos supor, meu irmão falou que ia chegar às 6 horas da tarde, e agora são 5, e alguém tá batendo no portão. Aí eu vou falar assim, ó, pô, não é meu irmão, não pode ser meu irmão. Ele falou que ia chegar às 6 e agora são 5, não é ele, com certeza não é. Então, aí eu falaria, it cannot be my brother. It cannot be my brother. Então, a probabilidade é zero que a pessoa seja o meu irmão. Então, olha só, modal verbs são muito úteis, é um assunto vasto que dá para a gente ficar aqui horas, né, devagando e aprendendo sobre, mas hoje o que importa para você nesta lição é o entendimento do modal verb can e como utilizá-lo, ok? Por quê? Como eu disse, você vai utilizar bastante esse verbo, principalmente agora, para você fazer questões, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, nessa parte da aula, eu vou colocar um áudio para você. E aí, como eu disse, nesse áudio você vai ter a explicação de um e-mail e de um endereço para fazer o wrap-up, então, para conectar o que você aprendeu no último episódio. Mas não se esqueça que esse episódio também está conectado com o próximo, né? Então, o que você aprendeu aqui hoje, o que você está aprendendo aqui hoje é fundamental para você entender e conseguir acompanhar e utilizar o próximo episódio, alright? Então agora eu vou colocar um áudio para você. Você vai escutar esse áudio, né? Eu vou colocar uma vez, possivelmente 2 vezes, tá? Escuta aí, só tome a sua nota, that's it. Depois a gente vai voltar. Só que você precisa prestar atenção na utilização do verbo can, do modal verb can. Esse modal verb, se eu não estiver enganado, ele vai ser utilizado 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes. Então preste bem atenção aí para você conseguir compreender e escutar ele. Alright? Here we go! Can you give me your address, please? Yes, it's 30 Grosvenor Street, Cambridge. Is that 30 Grosvenor Street? Yes, that's right. And can you spell Grosvenor for me? Of course, it's Grosvenor. Thanks. And what's the postcode, please? CB7 9BT. CB7 9TB. No, it's 9BT, not 9TB. Oh, right. So that's CB7 9BT. Got it. And what's your email address, please? It's chris.oakley@homenet.co.uk. Oh, sorry. Can you repeat that, please? Sure. Chris.oakley, that's OAKLEY, @homenet.co.uk. Thanks very much. Ok, excellent. Então, você acabou de ouvir este áudio pela primeira vez. Como você deve ter percebido, o can foi utilizado aqui 3 vezes para fazer perguntas. Essas perguntas foram: Can you give me your address, please? Can you give me your address, please? Você pode me dar o seu endereço, por favor?
Veja que ela falou address, né? Se ela tivesse falado email address, aí seria o endereço de e-mail, alright? Aí ela pediu para ele falar assim, ó, can you spell que é soletrar, can you spell Grosvenor for me? Can you spell Grosvenor for me? E aí ele fez então o spelling, né? Ele soletrou. E depois ela fez ainda uma pergunta, can you repeat that please? Can you repeat that please? Inclusive, você já teve também um episódio aqui sobre repetir, né? Como repetir ou frases estratégicas, né? Ou frases pré-moldadas para você pedir para alguém repetir uma informação, alright? Então você está vendo aqui o can mais uma vez sendo utilizado numa frase estratégica para repetir ou pedir para repetir uma informação. Ok? Olha só que interessante. Como eu disse, modal verbs são ou é um assunto muito peculiar, cheio de detalhes, mas muito rico e muito útil. Eles são, todos eles, muito úteis. Alright? Maravilha. Então, aqui está sendo, então, dito um endereço, né? E está sendo dito também o endereço de e-mail. Alright? Então, agora, antes de nós tocarmos o áudio pela segunda vez, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o endereço que está sendo dito e qual é o e-mail que está sendo dito? Por que eu vou te fazer essas perguntas? Porque assim você vai aliar tanto o listening quanto a um exercício, né, que vai te ajudar a prestar ainda mais atenção e a gente já vai praticando, né, conforme o listening vai acontecendo. Maravilha, você não vai ficar só escutando sem ter um porquê, ok? Antes, porém, de eu tocar o áudio pela última vez, lembrando que isso aqui é um podcast, né? Você pode tocar quantas vezes for necessário, né? Essa parte do áudio. Eu quero dizer que essas 3 perguntas, elas são perguntas diretas. O que são perguntas diretas, né? Perguntas diretas, ó, eu tô perguntando diretamente para você. Você pode me falar? Né? Você pode me dar? Você pode repetir? Tá vendo? Eu tô perguntando direto para você. Eu não estou falando assim, ó, olha, você se importaria em repetir? Teria condições? O que você acha de repetir essa informação? Não seria legal repetirmos essa informação? Isso é o que nós chamamos, ou esse tipo de questão, né, é o que nós chamamos de indirect questions, que são questões indiretas. A gente vai futuramente praticar um pouquinho mais sobre isso, aprender mais sobre isso, porque elas são muito úteis para você fazer perguntas, né, de forma indireta, de forma mais política, mais educada, mais robusta, mais formal, né? Entretanto, para um nível que nós estamos aqui hoje, né, atualmente, com o Ken, você já pode resolver sua vida, pode resolver muitos problemas. Maravilha? Vamos tocar o áudio então pela segunda vez. E aí, preste atenção. Qual é o endereço que está sendo dito e qual é o e-mail então? Maravilha? Here we go! Can you give me your address, please? Yes, it's 30 Grosvenor Street, Cambridge. Is that 30 Grosvenor Street? Yes, that's right. And can you spell Grosvenor for me? Of course, it's Grosvenor. Thanks. And what's the postcode, please? CB7 9BT. CB7 9TB. No, it's 9BT, not 9TB. Oh, right. So that's CB7 9BT. Got it. And what's your email address, please? It's chris.oakley@homenet.co.uk. Oh, sorry. Can you repeat that, please? Sure. Chris.oakley, that's OAKLEY, @homenet.co.uk. Thanks very much. Thanks very much. Então, o endereço que foi dito aí é 30 Grosvenor Street, Cambridge. Então, é rua Grosvenor, número 30, Cambridge, né? Cambridge. E aí depois ele falou o postcode, né? Pô, CB79BT, né? 9TB. Não, é 9BT, that's it. Então, o postcode ali é um pouquinho diferente para eles, né? Aqui pra gente é uma série de números, né? 17020, que é o daqui da minha cidade. Anyways. E aí o e-mail address é o chris.oakley@homenet.co.uk. Então seria chris.oakley@homenet.co.uk.
co, não é com, né? Aqui é co.uk, UK que é United Kingdom, alright? Então esse for United Kingdom, e United Kingdom significa Reino Unido, né? Que é um conglomerado ali se eu não estiver enganado, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, né? Wales, se eu não estiver enganado. Anyways, não me lembrou certo, but that's it. Aula riquíssima, com aprendizado, com prática, né? Agora, você já está preparada para o próximo episódio, né? Que vai ser fundamental para que você resolva problemas nas suas conference calls, ok? Tá muito bem explicado, muito bem planejado, né? E espero que seja muito útil para você. Antes de sair daqui, não deixe de deixar a sua revisão no podcast. Cara, ali no início do podcast tem um botãozinho para você deixar os 5 estrelas ali. Então vai lá, classifica a gente. E obviamente, se você estiver no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e dar o curtir aí no vídeo. Maravilha? So thank you very much for your attention and I'll see you in the next podcast episode.